Uma característica da fenomenologia e uma característica das abordagens fenomenológicas existenciais de psicologia, né, é o privilégio da implicação, ou seja, o privilégio do modo de sermos da implicação. Isso quer dizer, um privilégio do modo fenomenológico existencial de sermos da ação. Né? O modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer. Né? Então, uma abordagem fenomenológica existencial privilegia a implicação, que é um modo fenomenológico existencial de sermos. Né? E, metodologicamente, recusa a explicação. Isso é uma novidade muito grande, né? No momento em que isso aparece. Né? Porque no momento em que isso aparece, existe um privilégio acentuado da explicação. Né? E, principalmente, um privilégio acentuado da ciência explicativa, inclusive da psicologia explicativa. A explicação não é o modo fenomenológico existencial de sermos. O modo fenomenológico existencial de sermos é o modo de sermos da implicação. A explicação é o teorético e o comportamental. A implicação é o modo de sermos da fenomenação. É o modo fenomenológico existencial de sermos da ação. O modo da implicação. Né? Então, mudar a ótica ontológica e epistemológica, né, da ciência explicativa, que era o que era privilegiado então, né, para uma perspectiva da implicação, e inclusive de uma ciência implicativa, de uma ciência compreensiva. Né, foi um mérito muito grande dos psicólogos pioneiros fenomenológicos existenciais, como o Rogers e como o Peirce, e outros psicólogos fenomenológicos existenciais e outros fenomenólogos, né, e existencialistas. Né? Então, isso significa, né, principalmente, considerar que no modo de sermos da implicação, no modo fenomenológico existencial de sermos da implicação, nós não estamos na dicotomia sujeito-objeto. A dicotomia sujeito-objeto é característica do modo de sermos da explicação. Quando se desdobra e se encerra o modo de sermos da implicação, se constitui o modo coisa de sermos, que é o modo de sermos da explicação. Então surge o sujeito enquanto acontecido e o objeto enquanto acontecido. E o sujeito é um espectador do objeto. Né? Isso no modo de ser da explicação, no modo acontecido de sermos, no modo coisa de sermos. No modo de sermos do acontecer, no modo fenomenológico existencial de sermos, nós não estamos cindidos reflexivamente no sujeito, espectador de objetos. Nós não estamos cindidos na dicotomia sujeito-objeto. No modo de sermos da ação, no modo de sermos da implicação, nós estamos unificados na condição de atores, espectadores, e não, como é próprio da explicação, na condição de um sujeito que é espectador de objetos, que teoreticamente é espectador de objetos, ou no modo explicativo de sermos do comportamento, que é a atividade padronizada e repetitiva. No modo de sermos da implicação, no modo de sermos da ação, estamos unificados na condição de atores, espectadores. Né? De um modo tal que essa característica se constitui, né, em todos os âmbitos de uma metodologia fenomenológica existencial. O privilégio da implicação, da condição de atores, da condição de espectadores. Né? E uma recusa à condição de explicação. Uma recusa ao privilegiamento de uma condição de sujeitos que contemplam objetos. De um modo tal que, numa abordagem fenomenológica existencial, o cliente não é um objeto. O cliente é um tu. E tudo que o tu não é, é objeto.
Porque o tu é acontecer, enquanto desdobramento de possibilidades, no modo de ser da dialógica da implicação, da dialógica da ação, de um modo tal que, nos momentos da duração, do modo fenomenológico existencial da ação, da implicação, o que se desenvolve é uma dialógica eu-tu entre cliente e terapeuta, né? Na qual o cliente, em sendo um tu, ele nunca é um objeto. E o eu, em sendo eu de uma relação eu-tu, nunca é sujeito e nunca é objeto também. Né? Então, o momento da duração, né, da relação eu-tu é um momento no qual a interação entre um eu, que é a ação, que é a vivência de possibilidades, que é a vivência do desdobramento de possibilidades, com um tu, que é a vivência de possibilidades e vivência do desdobramento de possibilidades. Certo? Desta forma, o momento privilegiado, os momentos privilegiados, né, na metodologia de uma abordagem fenomenológica existencial, são esses momentos da vivência da dialógica implicativa da ação. São esses momentos de vivência da implicação, que são momentos da vivência da ação, do desdobramento de possibilidades de um eu que se dá como possibilidade com um tu que se dá como possibilidade. E um eu-tu que se constitui como foco de produção de possibilidade, de ação, de sentido fenomenológico existencial. Né? Então, da mesma forma que o cliente, por exemplo, não é um objeto em termos de método de uma abordagem fenomenológica existencial, tampouco é o grupo. O grupo seria objeto se numa abordagem fenomenológica existencial se privilegiasse a explicação. No modo de sermos da explicação, se dá a dicotomia sujeito e objeto. O sujeito que, teoreticamente, contempla um objeto, ou o comportamento, a atividade mecânica do comportamento. Não é esse modo de sermos da explicação que é privilegiado numa abordagem fenomenológica existencial. Numa abordagem fenomenológica existencial, nós privilegiamos o modo de ser fenomenológico existencial e dialógico da implicação, no qual nós somos, enquanto dura a momentaneidade desse modo de sermos, nós somos atores. Logicamente, na momentaneidade da ação fenomenológica existencial, né, o grupo também não é um objeto. Então, a grande característica, e o Rogers tem um mérito muito grande, né, de ter intuído, né, essa condição, né, no grupo, né, fenomenológico existencial, na metodologia fenomenológico existencial de concepção e de facilitação de grupos, o facilitador não é um espectador de um objeto. Ou seja, o grupo não é um objeto para o facilitador. Né? Na verdade, o facilitador privilegia a vivência do modo de sermos da implicação, né? E nessa implicação ele é parte do funcionamento do grupo, do processo grupal, que se constitui enquanto interação de diversos agentes, inclusive o facilitador como agente. Né? Ou seja, é a multiplicidade de possibilidades que se desdobram, tanto enquanto interação grupal, como interação do facilitador com o grupo, no âmbito dessa interação grupal, que se constitui o ambiente que o facilitador fenomenológico existencial privilegia. Né? Como em toda abordagem fenomenológica existencial, ele se recusa à explicação. Isso quer dizer, ele se recusa especificamente a um papel de sujeito na relação com o grupo, que trata o grupo como objeto. O grupo, numa abordagem fenomenológica existencial, não é objeto. O psicólogo, numa abordagem fenomenológica existencial, não é, com relação ao grupo ou com relação ao cliente individual, um sujeito. Na verdade, os momentos privilegiados, tanto da relação entre terapeuta e cliente,
como na relação entre facilitador e grupo, são os momentos fenomenológicos existencial de sermos da ação, né? Ou seja, especificamente no âmbito da implicação. O terapeuta fenomenológico existencial, o facilitador fenomenológico existencial, não é um explicador. Ele é implicativo. Ele se relaciona dialogicamente no âmbito do modo de sermos da implicação, né? Então, nesse sentido, ele se recusa terminantemente a ter a explicação como método. Ele sabe muito bem que a explicação é secundária. E o importante é o acontecer da ação, o acontecer da implicação. De um modo tal que toda a vivência grupal do facilitador, né, se dá no âmbito da dialógica da interação entre os participantes do grupo e dele também como esse participante particular que ele é enquanto facilitador, né? Especificamente, o desempenho dele é interpretação, mas não interpretação explicativa, mas interpretação especificamente implicativa, compreensiva, fenomenológico-existencial, no âmbito da experimentação, que é a vivência de possibilidades e o desdobramento de possibilidades, tanto das pessoas individualmente, dele individualmente, como do grupo no seu conjunto, né? Então, o facilitador fenomenológico-existencial, como cada participante do grupo, desempenha um papel eminentemente experimental, na medida em que ele experimenta a incerteza do desdobramento da ação. Ele experimenta a ousadia de interpretar, de atualizar a ação que se oferece como desdobramento de possibilidades, na interação viva entre ele e os participantes do grupo, entre os participantes do grupo no seu conjunto. Então, a implicação, né, na qual o grupo não é objeto, mas parceiro de uma interação para o facilitador, né? A implicação é a característica central do paradigma de concepção e de facilitação de grupos fenomenológico existencial, tanto da abordagem gestáltica como da abordagem rogeriana, né? A implicação se constitui como a característica básica, né, da metodologia, quer seja na prática individual, quer seja na prática de grupo, quer seja na prática da psicologia do esporte, quer seja na prática da psicologia ambiental. A implicação e a experimentação e interpretação compreensiva no âmbito da implicação, né, que se constitui como elemento metodológico central da concepção e do método das psicologias e psicoterapias fenomenológicas existenciais, quer seja no trabalho individual, quer seja no trabalho de grupo, quer seja na psicologia ambiental, quer seja na educação, quer seja no esporte. Mas, sobretudo, o grupo e o cliente não são objetos. São parceiros da dialógica de uma relação eu-tu. E eles exatamente não são objetos porque eles são vivenciados de um modo privilegiado no âmbito da implicação e não no âmbito da explicação. Como surgem esses momentos, né, da implicação, esses momentos fenomenológicos existenciais, né? Esses momentos fenomenológicos existenciais estão sempre disponíveis, né? São as forças do devir que motivam, né, o nosso ser no mundo. As forças do vir a ser. As contínuas forças que se chamam possibilidades e que se constituem como ação. É uma questão de nós não privilegiarmos o modo de ser da explicação. Se nós privilegiamos o modo de sermos da implicação, nós podemos vivenciar esse processo contínuo do devir, de emergência de possibilidades e de desdobramento de possibilidades que se constitui a ação, a implicação fenomenológico-existencial.